Galera, então a matéria de hoje à noite é pontuação. Uma matéria de grande relevância para as questões diretas e também para a redação, tá? Só mostrando aqui que a pontuação ela é fundamental para dois tópicos da língua portuguesa, que são coesão e coerência. O aluno sempre faz confusão nesses dois termos. Quando se fala em coesão, fala-se sobre a ligação de termos. E toda vez em que se fala sobre coerência, fala-se sobre o sentido. Vejam aqui a primeira frase como exemplo. Comida para gato com pouca gordura. O que a leitura desse enunciado nos causa? Ambiguidade. E quando se fala em ambiguidade, é um erro de coesão ou coerência? Coerência que está relacionada a sentido. Então eu posso, isso aqui é uma questão da Unicamp, tá? Eu posso desfazer essa ambiguidade utilizando para isso um elemento coesivo que é uma vírgula. Se eu dissesse assim, comida, vírgula, para gato com pouca gordura, acabaria a ambiguidade? Sim, quem teria pouca gordura aqui? O gato. Agora, se eu disser assim, comida, vírgula, para gato, vírgula, com pouca gordura, quem teria pouca gordura? A comida. Então, a vírgula é um elemento coesivo que contribuiu para a coerência. Até aí, tá beleza? A leitura dessa segunda frase, ela causa estranheza? Vamos almoçar, garoto? É estranha a leitura? Sim, pois do jeito que está, trata-se de um ato de canibalismo, não? Como se fosse almoçar o garoto. Agora, para que esteja certa, eu digo, vamos almoçar, vírgula, garoto, pois haveria o isolamento do vocativo. Estão entendendo, gente? E na redação, os sinais de pontuação eles são fundamentais. Parem de escrever, só presta atenção agora. Para que serve o ponto final? Isso. O ponto final, ele necessariamente encerra o período. Essa informação é importante porque em alguns enunciados de questões está escrito assim, de acordo com o segundo período do primeiro parágrafo, entenderam? Aí você conta o número de pontos finais. E quando você termina um período, a sua inicial a começar o outro é sempre o quê? Maiúsculo. Para que servem os dois pontos? Eles iniciam três aspectos. Eles iniciam uma explicação, uma enumeração ou eles iniciam um discurso direto. O que é o discurso direto? É a própria fala da pessoa. Tranquilo isso? Para que servem as aspas? Servem para evidenciar o discurso direto, que é a própria fala da pessoa, e também servem para destacar palavras. Por exemplo, se em sua redação você colocar algum estrangeirismo ou neologismo, eles deverão vir entre... Até aí, tá tranquilo? Vocês já viram as aspas simples? Quem já viu aspas simples? Tem no teclado bastante, não tem? Para que servem as aspas simples? Suponhamos que você esteja na fala de um político. E dentro da fala do político, haja uma expressão em inglês que ela deva ser destacada. Então, as aspas simples serão utilizadas quando estiverem dentro das aspas duplas. Tá tranquilo aqui? O travessão. Esse travessão, nós vamos começar a utilizá-lo toda a redação agora, tá? Só vai tirar nota acima de 960 quem o utilizar. Na seguinte situação.
O travessão ele serve para o discurso direto, que é a própria fala da personagem, não é isso? E também serve nos textos para substituir o quê? A vírgula. Vocês já viram os travessões no meio dos textos? Eles servem para isolar uma informação adicional. É como se fossem vírgulas. Reticências deixam implícito ou explícito um pensamento. Deixam implícito o pensamento. Ponto e vírgula. Aqui vocês sabem que existe, mas não sabem usar, não é? Primeiro, nós vamos usá-lo em enumeração vertical. Enumeração vertical é essa aqui. Tá? E depois vamos utilizá-lo quando houver sujeitos diferentes. Exemplo: Nath foi embora. Aí ponto e vírgula, Isa também. Entenderam, meus amores? Você mudou o sujeito aqui. Tranquilo? Exclamação serve para dar ênfase. Interrogação serve para pergunta direta. Sendo que esses dois sinais de pontuação também encerram o período. Até aqui está tranquilo? Qual foi um sinal de pontuação que é muito utilizado por nós que não foi ensinado? O trema? Não, aquilo é acentuação. Sinal de pontuação, um sinal que eu não expliquei ainda. A vírgula. A vírgula eu vou explicar aqui. Duda, vira aí. A vírgula, eu vou explicá-la em dois momentos. Primeiramente aqui, no período simples. O que caracteriza um período para que seja simples? Sujeito não. Um só verbo, uma só oração. Depois copiem, só presta atenção, tá? Essa primeira vírgula, vocês a colocam de uma forma muito natural, não é? Separando o local da data. Campo Grande, 25 de agosto de 2022. Ao separar o local da data, eu digo que a vírgula está sendo utilizada em um topônimo, beleza? Separando o local da data. Nessa segunda, Pafúncia, venha logo. Para que se utilizou a vírgula? Separar o vocativo. Só que tomem cuidado que o vocativo pode vir no início, no final ou no meio, entenderam? Eu poderia dizer assim, ó, venha Pafúncia logo, sem problema algum. Tá tranquilo? Pafúncia, meiga e dedicada, chegou cedo. Esses adjetivos são chamados de aposto explicativo. Agora preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Como que eu sei se aquilo que estiver entre vírgulas está ou não correto? Você vê a possibilidade de retirá-lo e a manutenção da concordância. Se eu retirar meiga e dedicada, eu mantenho a concordância? Então as vírgulas estão bem postas. É assim que funciona na redação. Em vez das vírgulas aqui, qual é o outro sinal que eu poderia utilizar? Dois travessões. E o travessão fica muito mais estilístico, entenderam? Mas a vírgula aí é facultativa? Não, é obrigatório. Porque está isolando o aposto explicativo. Tá? Essa vírgula aqui talvez seja o caso em que os alunos mais errem e todos os corretores conhecem a regra. Ontem na sala estudamos. Por que se utilizou a vírgula aqui, ou se utilizaram as vírgulas?
Ontem traz uma ideia de quê? Tempo. Na sala. Lugar, espaço. Qual é a classe gramatical que traz ideia de lugar e de tempo? Advérbio. A posição original do advérbio é depois do verbo. Se eu dissesse assim, estudamos ontem na sala, não haveria vírgula. Essas vírgulas existem porque se trata de adjuntos adverbiais, só que eles estão o quê? Deslocados. Vamos à redação. O cara está fazendo a redação falando assim. No Brasil, na última década, felizmente, houve um decréscimo tal, tal, tal. Há alguma vírgula aqui? Há várias vírgulas. No Brasil, vírgula. Na última década, felizmente, porque são 3 adjuntos adverbiais. E essa é uma regra que todo corretor sabe. Tá tranquilo, gente? Agora, olhem essa outra. Na sala, muitos alunos. O que explica essa vírgula aqui? Mas eu não coloquei esse verbo, não é? Isso, gato. Então, essa vírgula, ela marca a elipse verbal. É a omissão do verbo. Mas quando marcar essa elipse verbal, essa vírgula específica, ela tem um nome, sabiam disso? Não, é elipse mesmo. Quando você omite algo, já foi repetido. Mas o nome dessa vírgula, Henrique, é chamada de vírgula vicária. É o único caso de vírgula que tem um nome específico. Quando ela substitui o verbo. Tá tranquilo, gente? Essa daqui talvez seja mais fácil. Comi arroz, feijão, salada e bife. Enumeração, gata. Isso aí, Isa. Falem para mim um sinônimo de corrigir. Consertar pode ser determinado caso, mas assim, um que seja bem igual mesmo. Retificar. Retificar. Retificar é sinônimo de corrigir. Então vejam. Fiz um gol. Ou melhor, 2. Você corrigiu ou não corrigiu? Poderia ser fiz um gol. Aliás, 2. Essas palavras que corrigem, que vêm entre vírgulas, são chamadas de palavras retificadoras. Agora escutem aqui. O uso da vírgula, existem casos obrigatórios e casos facultativos, entenderam? Esses casos são obrigatórios. E também é obrigatória essa proibição. Nunca, e vocês erram isso aqui na redação, erram. Nunca pode haver vírgula entre sujeito e verbo. Não pode haver essa vírgula, tá? Entre verbo e objeto. Objeto direto e indireto. Não pode. E também entre verbo e conjunção integrante. Nesses 3 casos aqui, a vírgula é simplesmente proibida. Nunca poderá ser usada. Tá, beleza? Então vamos para outra. Aqui nós temos os casos da vírgula no período composto. O que caracteriza um período composto mesmo? 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações. Acordei, arrumei-me, comi, saí. Quantas orações eu tenho aqui? 4 orações, não é isso? Uma depende da outra. Eu acordei, depende, eu me arrumei? Não, então elas são orações, porque são verbos, são coordenadas porque são independentes
E quando não há conjunção, são coordenadas o quê? Ah, moleque. Então, nessas assindéticas usam-se vírgulas. Beleza? E nessas três outras aqui, utiliza-se a vírgula antes de três tipos de conjunções. Trabalho muito, porém ganho pouco. Aqui é uma conjunção adversativa. Trabalho muito, por isso ganho bem. Uma conjunção conclusiva. Uma conclusão que você chega. Trabalho muito porque gosto. Explicativa. Então, prestem atenção que a vírgula é obrigatória antes desses três tipos de conjunção. Tá beleza? Agora a primeira pergunta. Os alunos que se esforçam passarão. A primeira pergunta é, as vírgulas estão corretas? Como eu sei se as vírgulas estão ou não corretas? Tira o termo e vê se tem concordância. Elas estão corretas? Porque se eu tirá-las, fica como? Os alunos passarão, não é? Mas aí é Isso. Mas calma. Em vez das vírgulas, eu poderia colocar o que aqui? Dois travessões. Esse que é um pronome relativo, os alunos os quais, não é? Então aqui está sendo usado para destacar oração subordinada, adjetiva, explicativa, garoto. Boa. Mas igual o Benhur falou, é facultativa sim, mas se eu retirá-la fica restritiva, muda a classificação. Beleza? Caso chova, preste bastante atenção nessa aqui, é outro erro comum. Caso chova, ficarei em casa. O caso traz uma ideia de quê? Condição. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial. E aqui eu tenho uma oração principal. Professor Ali, quais são essas adverbiais? Causais, concessivas, conformativas, comparativas, condicionais, conformativas, já falei, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Só que aqui, se você analisar, a ordem direta é a oração principal, depois a oração subordinada, não é? Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial deslocada. Se eu dissesse, ficarei em casa caso chova, não haveria vírgula, entenderam isso? E se você entender mais ainda, vai ver que essa regra aqui é o período composto dessa regrinha aqui. Aqui é um adjunto adverbial deslocado. Aqui é uma oração subordinada adverbial. Vou dar um exemplo. Vejam se há ou não vírgula, tá? Embora seja sincero, mentiu para mim. A vírgula. Embora seja sincero, mentiu para mim. Onde é? Embora seja sincero, vírgula. Agora, se eu disser assim, mentiu para mim, embora seja sincero, é obrigatória a vírgula? Vou dar outro exemplo. Como o professor explicou, fizemos as tarefas. Onde? Isso. Vocês estão entendendo isso? Então essas são regras. Tá tranquilo? A última frase. O Flamengo, dizem os comentaristas, será campeão. Primeira pergunta. As vírgulas estão corretas ou não? Sim, porque se eu retirá-las fica como? Se eu retirar, leiam como fica a frase, gente. O Flamengo será campeão. Em vez das vírgulas, eu poderia utilizar o quê? Dois travessões, não é isso? A vírgula aqui, ela se justifica pelo fato de isolar uma oração intercalada. O que é uma oração intercalada? É uma oração dentro da outra. A primeira frase é, o Flamengo será campeão. A segunda frase é, os comentaristas dizem que o Flamengo será campeão. Então, coloquei uma dentro da outra. E se vocês souberem isso que está no quadro, sabem tudo sobre pontuação. Tá tranquilo? Então vamos trabalhar um pouquinho, tá?
Dá licença, tá? Peguem na página. Vamos trabalhar pouco, só 40 exercícios. Página 41. Do 1. Ó. Páginas 40 e 41. Do 1 ao 13. Repetindo. Páginas 40 a 41. Exercícios 1 ao 13. Quando vocês fizerem esses exercícios, nunca mais se esquecerão dessa matéria. Um ao 13. Oi. Na quarta-feira só. Quem perguntou isso? Emanuel foi pro céu. Pode pagar aqui, gente? Pode? Essa mochila. Quer ela pegar? Dá tempo? Então deixa, daqui a pouco eu projeto. Aí quando você quiser, você marca um plantão comigo, aí você vem aqui e a gente comenta o resultado. Ali, ó. Ele foi embora e essa Isa não tem vírgula, né? Tem, depois, é a omissão do verbo. Uhum. Foi também. Mas tipo, ela fica muito parada. Não, mas é obrigatório. Omissão verbal. Tem uma questão igualzinha. Aham. Paga então. Existe, tipo, você colocar o E entre duas vírgulas. Mas não é o E que fica entre duas vírgulas. Às vezes você tem dois adjuntos. A vírgula não está entre o E. Eu vou dar esse exemplo já já.
entendendo, Ju? Tem 50% de chance de acertar. Bruna. Muito triste isso. Vocês entenderam que eu falei pra redação, né? Senão pega, eu mato as duas. Né? Sou muito nervoso. Não sei se é aqueles filmes de terror que matam as gêmeas assim. Vamos fazer algumas aqui, ó. Número 1 e 2 já fizeram? Olha aqui pra mim, ó. Aos poucos, rola uma vírgula ou não? Sim, porque é um adjunto adverbial deslocado, tá? A necessidade de mão de obra foi aumentando, vírgula, tornando-se necessária a abertura dos portos para, precisa essa vírgula aí? Uma outra população de trabalhadores, por que 2 pontos? Inicia uma explicação. Beleza isso? Qual letra? Foi tranquila, né? 2. Na época da colonização, vírgula ou não? Por quê? Adjunto adverbial deslocado. Na época da colonização, os negros e os indígenas escravizados pelos brancos reagiram. Tem vírgula aqui? Não, porque é sujeito e verbo, não é isso? Indiscutivelmente fica entre vírgulas, não fica? Adjunto adverbial deslocado. Qual letra ficou? Beleza. Então, olha aqui, ó. Galera, continuando aqui. 3. Assinale a alternativa cuja frase está corretamente pontuada. O Sol, que é uma estrela, é o centro do nosso sistema planetário, tá certo? Não. O que está errado? Vírgula. Ele modestamente se retirou. Ele, vírgula, modestamente. Só que aqui, aí, presta atenção que erraram já na redação. Aqui apresentaria um outro erro. Quando você tiver a vírgula, você não pode começar com o pronome, entenderam? Retirou o C, presta atenção nisso na redação. Você pretende cursar medicina, ela odontologia? Certinho, ó. Ponto e vírgula separa sujeito diferente. Essa vírgula é uma vírgula vicária. Indica supressão verbal. Sigamos. Qual que é o erro da D? Confessou-lhe tudo. 2 pontos. Essas cidades se constituem na maior parte de imigrantes alemães. Vírgula. Tranquilo? 4. Os textos são bons e, entre outras coisas, demonstram que há criatividade. Quantas vírgulas? Onde? Aqui, aqui mesmo. Não. Entre outras... sim. Entre outras coisas. Não, que eu quero fazer uma dúvida que alguém me perguntou quando que o E fica entre vírgula. Quem perguntou? Então presta atenção. Os textos são bons, indiscutivelmente, e, na maioria das vezes, são baratos.
não é que o E ficou entre vírgulas. É que aqui eu tenho um adjunto adverbial deslocado e aqui eu tenho outro adjunto adverbial deslocado. E o E ficou no meio deles, entendeu? Não é que o E que está entre vírgulas, coincidiu. Ele está no meio de dois adjuntos adverbiais. Entenderam? Certeza? Então tá. A menina, conforme as ordens recebidas, estudou. Tá certo? Qual letra? Qual que é a letra da 4? A 4 ficou qual? C. Essa questão 6 é bem legal. Das seguintes redações, assinale a que não está pontuada corretamente. Essa que não está pontuada corretamente é uma daquelas regras em que nunca haverá vírgula. Já fizeram essa? Qual letra? Por que é letra E? Não pode haver a vírgula separando o sujeito do... Tranquilo essa? 7. Tá, mais um tempo, desculpa. Os meninos esperavam vírgula. Sim, perfeito. Fechou. Vamos lá, pessoal. Questão 7. Assinale a alternativa em que o texto está corretamente pontuado. Qual letra? D de dado? Bem te dizia eu que não iriam a bons resultados sem nada de vírgula, perfeito? Então tá ótimo. Beleza, jovem. Quem fala assim? Hélio Caio. Ó, essa questão 8, ela é estranha, não é? Entendeu o que ela quer, né? Então vamos lá. A questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Qual letra? Hã? E não é? Letra A. Olha aqui para mim. Não? O que está aí? A questão... Não fui eu que fiz. A questão, porém, não é de pão, é letra A. É letra A. Não, gabarito A mesmo. Não, é letra A. Não, essa apostila não é minha. Eu emprestei para alguém. Eu não faço. Olha aqui para mim. Isso daqui... Você sabe como chama isso daqui? É chamado de conjunção deslocada. Prestem muita atenção no que eu vou falar. Essa conjunção deslocada, olhem para mim. Olhem para mim, depois façam os exercícios. Essa conjunção deslocada, ela acontece com as adversativas e conclusivas. Ela sempre fica entre vírgulas. Se você observar a nossa redação, ela tem 3 conjunções deslocadas. Evidencia-se então fica entre vírgulas. Mostra-se assim ou assim está entre vírgulas. E na conclusão, diante do exposto, portanto. Principalmente adjunto adverbial. Entendeu? Mas é também entre vírgulas. Então eu coloquei vários elementos coesivos entre vírgulas deslocados para vocês já. E lá no final, cabendo vírgula, ainda vírgula, mídia também entre vírgulas. E depois os elementos coesivos sempre há uma vírgula. Além disso, vírgula. Ademais, vírgula. Dessa forma, vírgula. Com isso, vírgula.
Isso tudo enriquece o seu texto. Enriquece. Então vamos lá. Questão 9. Terminada a aula, o professor Jacinto dirigido à classe disse: todos deverão trazer dicionário na próxima aula. Para que as aspas foram utilizadas? Indicar uma fala. Então, qual letra que é? E. Tranquilo isso? A fala também é chamada de discurso direto. Questão 10. Vocês querem mais um tempo? Questão 10. Aí continuemos os exercícios. Não, quando acabar. Quando acabar a aula, vírgula, iremos para casa. Perfeito uso da vírgula. Questão 10. José, venha cá, certo ou errado? Por quê? Está isolando o vocativo. Paulo, o mais moço da família é o mais esperto. Por que está errado? É o aposto. Em vez das vírgulas, eu poderia utilizar os travessões. Ao acabar as aulas, os alunos se retiraram. Os professores, os alunos, os diretores, os funcionários saíram. São Paulo? Tranquilo isso? Questão 11. Ele foi, logo eu não fui. Certo ou errado? Quando ele falou assim, ó, ele foi, logo eu não fui. Só uma vírgula está corretíssimo, porque é uma conclusiva. Por isso eu não fui. Não. É uma vírgula só antes, ó. Ela só ficará entre vírgulas quando for deslocada. Ó. O menino disse ele, não vai. Certo ou errado? Hã? Certo, é uma oração intercalada, ó. Deus, que é Pai, não nos abandona. Certo ou errado? Certo. Saindo ele e os demais, os meninos ficarão sós. Certo ou errado? Certinho? Mesma coisa que se saírem ele e os demais. Em 1 há erro de pontuação? Em 2 e 3 as vírgulas podem ser retiradas. Em 2 pode, mas na 3... Desculpe. Na 2 ele não pode ser retirado sem alteração de sentido. Na 1, se mudar a vírgula de posição, muda-se o sentido da frase. Perfeito. Porque se eu disser assim, ó, ele foi logo, aí ficaria ele foi rapidamente. Eu não fui. Muda o sujeito. Entenderam isso? Então ficou a letra... Qual? C. A 3 é igual. Vou fazer a questão 12. Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher. Quando se trata de trabalho científico, o que eu coloco aí? Vírgula. Duas coisas devem ser consideradas. Já deu alternativa, né? Uma perguntinha. Estão entendendo? Tá, eu vou colocar agora
3 questões mais complexas. 3 questões mais complexas, tá? 13 é B? Qual? 13 é B? 13C. Ah, tá. Agora que eu vi. Pegue questão 30, desculpe, página 33, questão 8. Página 33, questão 8. Sobre o uso da vírgula, todas as sentenças abaixo estão corretas, exceto. Joel, chute a bola, certo ou errado? Certo. Joel, chute a bola. Errado, porque você não separa verbo de objeto, entenderam? Aqui é o vocativo, aqui é o vocativo e aqui é o vocativo. O vocativo pode vir no início, no meio ou no final. Tá tranquilo essa? Tá. Vamos pegar uma mais difícil, um pouquinho mais difícil. Obrigado, minha assistente. Pegue a questão 4 na página 32. Por que ele utilizou a vírgula no meu filho, nosso dinheiro acabou? Em qual alternativa tem-se o uso do vocativo? C, seu patife. Vocês estão entendendo, gente? Tá ficando tranquilo? Entenderam pontuação? Ó, vou dar uma tarefinha para vocês. Anotem, vai. Tarefa, página 31. Página 31 a 39. 31 a 39 são exercícios de pontuação. Mas olhem para mim de novo. Vocês concordam comigo que todo vestibular tem questão de interpretação de texto? Então eu vou dar uma tarefa para vocês. Eu gostaria que vocês a dividissem em 3 dias, tá? Serão, se eu não me engano, 26 exercícios de interpretação. Anotem. Da página 46, da página 46 a 58. Página 46 a 58 são exercícios de interpretação de texto, não é isso? Façam de 8 exercícios, mais ou menos, em cada tentativa. E só marque o que estiver no texto, beleza? Galera de casa, caprichem aí, tá bom? Obrigado.